As Ilhas Galápagos são um laboratório ecológico natural ideal para conhecer mais sobre a complexidade da vida. Ao percorrer estes lugares, começamos a compreender aquilo que despertou a curiosidade e as reflexões do jovem Charles Darwin quando visitou estas terras em setembro de 1835. Mas será que estas espécies endêmicas são realmente uma prova da evolução como ele considerou? Ou talvez existe uma outra explicação muito diferente à vida e essa vida tão complexa aqui nas Ilhas Galápagos? Vida abundante, complexa, vida que supera a existência e surpreende cada um dos nossos sentidos, despertando em nós o desejo de criar, nos inspirando a compor com suas cores, sabores e sons, pequenas reproduções que renovam em nós o sentido da existência. Será possível que tanta complexidade, a musa mais frutífera da nossa criatividade, possa ser explicada pela simples vontade do acaso? A natureza é um fenômeno complexo na maior parte das situações, principalmente quando a gente observa a questão da vida. Se nós pensarmos na sociedade, mais ainda. O que é uma coisa complexa, né? No cotidiano, as pessoas imaginam uma coisa complexa como uma coisa complicada, uma coisa difícil, né? E seria mais quando, na realidade, o complexo ele apenas indica que algo é feito por muitas partes. Complicado e complexo, tomando as duas palavras isoladamente, nós poderíamos explicar a diferença numa frase. Então nós podemos dizer, por exemplo, que é muito complicado a complexidade da vida. Complexidade refletida nos inumeráveis exemplos de precisão, interação e interdependência entre as magníficas partes que compõem as incontáveis nuances da vida. E inclusive aquilo que consideramos simples, quando observado com cuidado, não parece mais tão fácil de compreender. Quando falamos de organismos simples e complexos, na verdade é uma forma de se falar muito simplificada, apesar da redundância. Porque, por exemplo, é por comparação. Na realidade, quando se vê o detalhe do que está acontecendo no interior de uma célula procariótica, de uma bactéria, que é o mais simples que conhecemos, é muito complexo. As reações químicas que ocorrem no interior de uma bactéria, que devem ser coordenadas e que devem acontecer no momento certo, no lugar certo, são muito complexas. O funcionamento do flagelo de uma bactéria, que permite o seu movimento, é extremamente complexo. Foi comparado ao rotor, a um motor, que tem uma série de partes que devem se encaixar perfeitamente, que funcionam de forma coordenada. Ou seja, que inclusive quando falamos sobre sistemas biológicos mais simples, estamos falando de coisas mais complexas que a tecnologia mais complexa criada pelo ser humano. Mas também se pode falar de sistemas complexos em termos mais macros, por exemplo, os próprios ecossistemas, ambientes naturais, onde temos toda uma variedade de complexidade. Então temos sistemas complexos que são simples, por assim dizer,
que vão desde os desertos, costas, até os sistemas muito mais elaborados, como são os ecossistemas de bosques tropicais, com numerosas espécies, uma dinâmica grande em ciclos de nutrientes, etc. Quando nos referimos a sistemas complexos em organismos, são muito interessantes as adaptações que podem acontecer em alguns deles. Um exemplo de sistema complexo, extremamente complexo, é o voo das aves. E todas as estruturas corporais de uma ave que estão relacionadas ao voo, que são todas. Ou seja, o corpo das aves, de um pássaro, está desenhado para voar. Isso se percebe desde, ao invés de terem dentes, que pesam muito, elas têm um bico, que pesa menos, ou é feito de um material diferente, que pesa menos. Inclusive, o sistema respiratório é diferente. Tem uma série de sacos conectados aos pulmões, que se enchem de ar e que reduzem a densidade corporal. Além de ser um sistema respiratório muito eficiente. Porque os mamíferos, por exemplo, quando respiramos, o ar entra e sai pelo mesmo lugar e isso diminui a eficiência respiratória. Já as aves têm outro tipo de percurso que lhes permite aproveitar muito mais oxigênio. Porque o voo é um exercício físico que requer uma grande quantidade de energia. E aqui estamos falando simplesmente de coisas que não são em si o aparato do voo, que seriam as asas. A estrutura dos ossos, por exemplo. As aves têm ossos ocos, também para diminuir o peso corporal, e têm formas diferentes. Por exemplo, a quilha, o externo das aves, é muito maior, mais desenvolvida, porque ali estão ancoradas todos os músculos do voo. A estrutura dos ossos das asas é específica, para ter asas em vez de outros tipos de extremidades. E depois temos as penas. As penas são uma maravilha do design. Existem diferentes tipos de penas. Cada parte do corpo tem suas penas específicas e as penas das asas, que são as encarregadas de voar. Tem uma série de estruturas, diferentes tamanhos, diferentes formas, se encaixando entre elas. Uma pena em si, como estão encaixadas as bárbulas, os pequenos ganchinhos que se engancham entre si para dar estabilidade ao mesmo tempo que flexibilidade. É uma maravilha. Os engenheiros se surpreendem de como tudo isso foi feito nos detalhes. O pássaro, eu até falo para os meus alunos, o avião é uma coisa ainda não primitiva, mas não chegou aonde podia chegar, certo? Porque quem sabe voar mesmo são os pássaros, não são os homens. Então, no pássaro, a grande diferença entre pássaro e um avião é que a propulsão, que no avião é dada pelo motor, no pássaro é dada pela asa. Então, tanto sustentação quanto propulsão é dado pela asa do pássaro. E pela flexibilidade dos movimentos da asa, o passarinho pode chegar e pousar num galinho, coisa que um avião tem que percorrer uma pista inteira. Ele decola, ele pula do galinho e sai voando. Então, essa é a grande diferença entre pássaros e aviões, né? Agora, a maior parte das coisas do avião, principalmente inclusive nos primórdios, né, as coisas básicas, asas, empenagens, etc., foi vendo os pássaros. Tá? Então, o avião não surgiu dessa maneira à toa. O avião é uma máquina assim, muito complexa, né? Então tem uma série de partes, né? E todas elas têm que estar funcionando 100% para o avião poder voar direitinho. Então o motor é uma parte muito importante, porque sem o motor o avião não vai conseguir voar à frente. O avião também tem um problema muito sério que é peso. Tá? O peso é uma coisa importantíssima em engenharia aeronáutica. Então, a estrutura do avião inteira é uma estrutura otimizada. Mais na frente, nós vamos mostrar um exemplo de estrutura de asa, que é uma coisa toda vazada, não é uma coisa maciça, como é esse modelo. E o trem de pouso, por exemplo, para fazer esse movimento de recolher e abaixar, tem um sistema hidráulico que é muito complexo e se ele não funcionar, né, o avião vai ter que pousar de barriga. Então isso é um problema muito grave, é um evento grave que pode causar um acidente muito sério. E qualquer uma dessas coisas que falhe, o avião pode vir a cair. É um sistema super complexo.
E quando alguma coisa falha nesse sistema, então deixa de funcionar, ou seja, tudo tem que estar coordenado. Estamos falando não somente das asas, estamos falando dos ossos, músculos, das penas, como o resto do corpo. Outra coisa que não comentamos, a vista, a coordenação para voar. É necessário ter uma boa coordenação da vista para saber o que se está fazendo com o resto do corpo. E determinadas zonas do cérebro estão mais desenvolvidas, porque fazem movimentos muito complexos. As aves se movem em 3 dimensões, enquanto muitos outros organismos nos movimentamos em apenas 2, mas elas se movem em 3 dimensões. Elas têm o cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, muito mais desenvolvida, pois é a encarregada por coordenar os movimentos. Tudo isso tem que ser simultâneo, porque senão não funciona. Se falha apenas um elemento de todo o sistema, o voo já não ocorre. Então esse é um problema grave para a teoria da evolução convencional. Porque aí estamos falando que as mudanças são adicionadas de pouco a pouco. Teríamos uma primeira mudança que faz com que mudem os pulmões. Outra mudança que faz com que apareçam as penas. Mas se temos as penas e os pulmões, mas não temos os músculos do voo, ou não temos os ossos menos densos e um bico, esse animal é muito pesado e não pode voar. Então ter penas não serve para nada, a não ser que esteja usando as penas para outra coisa, mas a princípio são necessários todos os elementos ao mesmo tempo. É impossível que através de mutações aleatórias apareçam ao mesmo tempo todos os elementos necessários para um voo eficiente. Existem muitos sistemas na natureza, especialmente ao nível celular, ao nível bioquímico, que mostram realmente assim que há uma complexidade especificada. Existe não só uma complexidade, mas existe também um padrão de informações que é necessário para que essa complexidade possa existir, né? Porque uma coisa complexa é uma coisa formada por vários elementos mais simples, mas que todos eles interagem, se interrelacionam de uma maneira harmônica. Qualquer alteração nesse subsistema poderia levar à inviabilidade, né? A vida não poderia existir dessa forma, né? O movimento de design inteligente ele foca muito diretamente nas células, né? Nos sistemas bioquímicos. Então, o termo complexidade especificada surgiu pela primeira vez com Leslie Orgel, que é um evolucionista, mas que foi muito utilizado nos livros do William Dembski, que é um dos proponentes do design inteligente. Agora, o termo complexidade irreduzível seria uma derivação do termo complexidade especificada. Quem criou esse termo foi o bioquímico americano chamado Michael Behe. Ele escreveu em 1996 o livro A Caixa Preta de Darwin. E este livro, ele nos apresenta bem o conceito de complexidade redutível. Segundo Behe, nós poderíamos entender a complexidade redutível como uma ratoeira. Você tem uma plataforma, você tem geralmente um martelo, você tem uma trava e você tem outros grampos que geralmente prendem esse material à plataforma. Se alguma dessas partes vier a faltar ou se ela tiver algum problema no seu funcionamento, isso pode comprometer todo o sistema. Então, uma complexidade redutível significa o seguinte: você tem um sistema que é formado por várias partes que não podem ser mais reduzidas. Caso contrário, isso iria comprometer esse sistema e ele não poderia funcionar. Existem muitos tipos de aves aqui em Galápagos. Grande parte delas vivem em torno ao mar. Entre estas aves marinhas, tem uma que é muito particular. Pelas suas características, ela é considerada uma das aves mais raras do mundo. Por quê? Este tipo de corvo marinho perdeu sua capacidade de voar. Se uma mutação destrói qualquer um desses pequenos detalhes que formam todo o sistema do voo, esse animal não pode voar. E normalmente o que acontecerá a um pássaro que não pode voar é que irá morrer jovem. Se não pode voar, alguém provavelmente irá comer, ou não conseguirá encontrar comida ou não encontrará um par e irá acabar ali. Mas em alguns casos muito específicos, em determinadas condições muito específicas, pode acontecer que o fato de não voar, que para uma ave não voar não seja prejudicial. Esse seria o caso, poderia ser o caso do cormorão não voador das Galápagos. Você vai encontrar uma série de espécies assim exóticas, né, nas Ilhas Galápagos, porque geralmente quando os animais ficam isolados por algum tempo, começam a ocorrer modificações. E geralmente essas modificações levam a uma perda de informação.
Então, o que acontece muitas vezes é um sistema ou um órgão que não funciona mais, porque ele não precisa mais, ele não é mais necessário. É a mesma coisa, por exemplo, dos animais, dos peixes que vivem nas cavernas. Eles não precisam mais de olhos e muitos deles acabam realmente perdendo, esse órgão acaba se degenerando. Não que houvesse uma perda de informação, é que simplesmente, por outros mecanismos, aqueles genes eles já não se expressam mais. No caso do cormorão das Galápagos, houveram circunstâncias que são muito especiais, que são muito estranhas. Em primeiro lugar, nas Galápagos não existem predadores terrestres que atacam aos cormorões, aos seus ninhos ou suas crias, razão pela qual os cormorões aninham ao nível do solo. Em segundo lugar, as ilhas Galápagos são banhadas por correntes marítimas frias, muito produtivas, tendo uma grande quantidade de comida. Muito próxima da costa, assim os cormorões não se afastam na hora de ir mergulhar para buscar sua comida. Não se afastam mais de 300 metros da costa. Então isso faz com que realmente um cormorão nas Galápagos não precise voar. E, portanto, se houvesse ocorrido uma mutação que fizesse que uma família de cormorões deixasse de voar, não apenas não os prejudicaria, não morreriam por esse motivo, mas, além disso, poderia ser benéfico. Porque a grande quantidade de energia que o resto dos cormorões investe no voo, eles não têm que investir no voo. Então, lhes sobra energia para outras coisas, como, por exemplo, para se reproduzir. Se essa família de cormorões que não voa se reproduz mais que o resto, poderia chegar a um momento em que os cormorões voadores que restaram se extinguiriam, porque estes são mais eficientes no uso da energia. Pescando a mesma coisa, eles se reproduzem mais porque não gastam energia voando. Essa seria uma explicação muito simplificada do que poderia ter ocorrido com o caso dos cormorões. Existem outras razões pelas quais seria benéfico deixar de voar. O tamanho de uma ave é limitado pelo voo. Não pode ultrapassar um certo tamanho, um número de quilos, porque aí suas asas já não permitiriam levantar esse peso e não poderiam voar. Então, no momento em que uma ave deixa de voar por qualquer motivo, por exemplo, houve uma mutação que fez com que deixasse de voar. Já não tem esse limite. Pode continuar crescendo e ser maior para algumas coisas é bom. Por exemplo, se você for maior, você pode manter e regular melhor a temperatura corporal. Quando mergulhar na água fria, você pode se manter mais aquecido. Pode provavelmente mergulhar mais profundo, conseguir mais presas. Os cormorões não somente pescam peixes, mas voam para o fundo. Normalmente se alimentam no fundo e capturam polvos, diferentes animais que encontram no fundo. Se você for maior, pode capturar presas maiores. E nas Galápagos existe uma competição pela comida com os pinguins. Os pinguins das Galápagos e os cormorões estão mais ou menos nas mesmas zonas, as zonas onde a corrente fria é mais importante. E como os pinguins são menores, capturam presas menores. Então, quando o cormorão se torna maior por não voar, teria menor concorrência com os pinguins. Essa seria uma razão. E existe mais uma, que tem a ver com a outra ave, das Galápagos, que são as fragatas. As fragatas são aves que são magníficas voadoras. Elas têm uma capacidade de voo brutal, pois têm uma estrutura corporal um pouco inversa à dos cormorões. Elas têm asas muito grandes e um corpo muito pequeno. Pesam muito pouco, então isso lhes permite fazer acrobacias no voo. E acontece que essas aves, ao invés de pescar, na maioria das vezes, o que fazem é roubar a comida das outras aves marinhas, das gaivotas, de outros animais, enquanto voam. Roubam a comida enquanto voam. Quando uma gaivota regressa voando com o peixe que capturou na água, as fragatas incomodam, dão bicadas até que a gaivota solte o peixe, então a fragata pega e vai embora. O cormorão, por não voar, também não tem o perigo de que as fragatas roubem sua comida. São pequenos detalhes, mas a sua soma faz com que seja uma vantagem nas Galápagos que o cormorão não voe. Detalhes que são fundamentais para um todo. Pequenas adaptações que sustentam a sobrevivência. Complexidade que, mesmo inquestionável, também encontra controvérsia quando a pergunta é sua origem. Pode a complexidade ser produto do acaso
Seria o design inteligente a única explicação para os complexos sistemas que vemos interagindo na natureza? Os evolucionistas, eles muitas vezes questionam o movimento design inteligente, dizendo que aquele grande exemplo que foi utilizado pelo Michael Behe em seu livro falando do flagelo bacteriano como sendo um exemplo de complexidade redutível, ali você tem dezenas de proteínas que funcionam de maneira harmônica para permitir que o flagelo gire e permita que a bactéria se locomova no meio líquido, no meio aquoso. Então, eles disseram que em outras bactérias aquele sistema funciona de uma outra forma. Ou seja, mostrando que existe a possibilidade desse sistema funcionar com uma outra função. E eles mostraram que, de fato, esse argumento do Michael Behe não funciona. Na minha opinião, eu acho que, na realidade, eles não responderam à questão principal, que é sobre a origem desses sistemas complexos. Porque mesmo que esses sistemas possam mudar de função, isso não vai explicar a sua origem. Porque como é que esses sistemas poderiam surgir, né, todas essas partes formadas de maneira intrincada, interdependente ao mesmo tempo? Essa resposta ainda não tem uma explicação razoável, né? É preciso tomar muito cuidado em associar complexidade e design inteligente, como muitos fazem. Na minha concepção, tendo uma visão como químico, eu entendo que é mais prudente pensarmos em termos de quão complexo é a formação de nova informação. Quão complexo é a necessidade de desenvolvimento de sistemas químicos paralelos para a possibilidade de existência de uma nova estrutura. Tomamos como exemplo o seguinte: imagine que nós realmente tenhamos evoluído de um ser unicelular para um ser pluricelular. Uma das primeiras barreiras a ser vencida é o que nós chamamos de relação superfície-volume. Pense numa célula que vai crescendo. Na medida em que essa célula cresce, ela tem um aumento muito grande do seu volume, que não é acompanhado pelo aumento da superfície celular. Pois bem, nesse aumento do volume em relação ao aumento de menor velocidade da superfície celular, nós vamos ter um problema de absorção de nutrientes, um problema de absorção de oxigênio. Eu precisaria desenvolver mecanismos bioquímicos para compensar essa redução de alimentos e oxigênios. Então nós deveríamos pensar, o surgimento desses tipos de mecanismos são observados hoje na natureza? Não. O surgimento desses mecanismos violaria algum princípio químico conhecido? Uma série deles. Então eu preciso pensar em termos de caminhos de mudança e não apenas em definição daquilo que é complexo e o que seria mais simples. Observar o mais ínfimo detalhe natural, compreender o mais simples processo biológico, continua sendo um desafio para o conhecimento humano. Explicar cada parte que compõe nosso complexo mundo, até o momento, não é mais do que uma ambição, uma meta ainda tão distante que sua maior contribuição é inspirar-nos a perseverar em uma busca sincera, que na falta de respostas absolutas, indague novas formas de analisar empiricamente o que até agora é apenas uma interpretação. William Dembski, ele propôs um filtro que tenta realmente exatamente mostrar que é possível nós tentarmos identificar empiricamente se um sistema exibe uma complexidade especificada e que, portanto, ele não poderia ter surgido por acaso, simplesmente, ou por leis naturais, mas precisaria exatamente de uma ação inteligente. Esse filtro, funciona mais ou menos dessa forma. Você pode se deparar diante de um sistema e a primeira pergunta que você faz é se aquele sistema ele é contingencial ou não. Se ele for contingencial, ótimo, você parte para a próxima etapa. Se ele não é contingencial, se ele só pode existir e funcionar daquela maneira, então você pode dizer que há uma necessidade aí. Não é uma complexidade especificada. Mas se ele é contingencial, ele pode assumir diferentes formas, dependendo do contexto onde ele esteja funcionando. Ele é contingencial, ok, você parte para o próximo passo.
esse sistema ele é complexo. Se ele não for complexo, ele pode surgir devido a uma lei natural, ok? Ou pode surgir pelo acaso. Então, nesse caso, poderia surgir de outra forma. Você pode ter um sistema que seja complexo que não tenha surgido de maneira, através de um design inteligente, através de um planejamento prévio. Pode ter surgido exatamente devido ao acaso, mas ele exibe complexidade, ele é contingencial, você passa para o próximo passo. E é exatamente a última parte do filtro explanatório de Dembski. Ele é especificado, ou seja, ele exibe um padrão de informação que é necessário para que ele funcione daquela forma. Se sim, então ele exibe uma complexidade especificada e ele é fruto de um design, ou seja, de um planejamento. Isso é importante. Se ele não é especificado, ele pode exatamente surgir de acordo com as leis naturais, pura e simplesmente. Então esse filtro, eu acho que ele é muito interessante porque ele pode dar ferramentas para aqueles que trabalham na bioquímica, especialmente os criacionistas, tentando exatamente analisar diversos sistemas bioquímicos que podem exibir esse tipo de complexidade. E aí você vai ver que existe uma probabilidade extremamente baixa, tão baixa, que seria impossível que esse sistema viesse a existir simplesmente pelo acaso. Dentre aqueles que estudam dentro do modelo evolucionista, eles têm dificuldade justamente para explicar como foi que surgiram os primeiros sistemas, a primeira célula. Será que teria sido primeiro as moléculas, depois surgiram, ou será que teriam sido realmente um sistema inteiro? Então existem os proponentes dessa ideia porque eles sabem da dificuldade que é de uma proteína se formar de maneira lenta e gradual, porque mesmo que você pudesse demonstrar isso empiricamente, essa proteína sozinha ela não faria nada. Ela faz parte de um universo muito mais amplo, funcionando de maneira harmônica, interagindo com outros sistemas, com outras rotas metabólicas. Então, a gente tem que olhar para a célula de uma forma assim, como um complexo mesmo. É uma complexidade, é a caixa preta de Darwin, coisa que ele não teve acesso na época dele, porque a bioquímica ainda não havia se desenvolvido nessa época, então ele não tinha esse conhecimento. Então, com o advento da bioquímica e com os microscópios eletrônicos a partir do início do século XX, percebeu-se que a célula é muito mais complexa do que se supunha. E explicar a origem disso ainda é um desafio para a ciência. O descobrimento da caixa preta de Darwin, como muitos consideram a célula, dificultou ainda mais a compreensão da origem da vida. Será que tanta complexidade em estruturas e processos pode ser resultado apenas de combinações esporádicas e aleatórias do acaso? Grave, é um evento grave que pode causar um acidente muito sério. E qualquer uma dessas coisas que falhe, o avião pode vir a cair. É um sistema super complexo. E quando alguma coisa falha nesse sistema, então deixa de funcionar, ou seja, tudo tem que estar coordenado. Estamos falando não somente das asas, estamos falando dos ossos, músculos, das penas, como o resto do corpo. Outra coisa que não comentamos, a vista, a coordenação para voar. É necessário ter uma boa coordenação da vista para saber o que se está fazendo com o resto do corpo. E determinadas zonas do cérebro estão mais desenvolvidas, porque fazem movimentos muito complexos. As aves se movem em 3 dimensões, enquanto muitos outros organismos nos movimentamos em apenas 2. Mas elas se movem em 3 dimensões. Elas têm o cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, muito mais desenvolvida, pois é a encarregada por coordenar os movimentos. Tudo isso tem que ser simultâneo, porque senão não funciona. Se falha apenas um elemento de todo o sistema, o voo já não ocorre. Então esse é um problema grave para a teoria da evolução convencional. Porque aí estamos falando que as mudanças são adicionadas de pouco a pouco. Teríamos uma primeira mudança que faz com que mudem os pulmões. Outra mudança que faz com que apareçam as penas.
Mas se temos as penas e os pulmões, mas não temos os músculos do voo, ou não temos os ossos menos densos e um bico, esse animal é muito pesado e não pode voar. Então ter penas não serve para nada, a não ser que esteja usando as penas para outra coisa, mas a princípio são necessários todos os elementos ao mesmo tempo. É impossível que através de mutações aleatórias apareçam ao mesmo tempo todos os elementos necessários para um voo eficiente. Existem muitos sistemas na natureza, especialmente ao nível celular, ao nível bioquímico, que mostram realmente assim que há uma complexidade especificada. Existe não só uma complexidade, mas existe também um padrão de informações que é necessário para que essa complexidade possa existir, né? Porque uma coisa complexa é uma coisa formada por vários elementos mais simples, mas que todos eles interagem, se interrelacionam de uma maneira harmônica. Qualquer alteração nesse subsistema poderia levar à inviabilidade, né? A vida não poderia existir dessa forma, né? O movimento de design inteligente ele foca muito exatamente nas células, né? Nos sistemas bioquímicos. Então, o termo complexidade especificada surgiu pela primeira vez com Leslie Orgel, que é um evolucionista, mas que foi muito utilizado nos livros do William Dembski, que é um dos proponentes do design inteligente. Agora, o termo complexidade irreduzível seria uma derivação do termo complexidade especificada. Pela flexibilidade dos movimentos da asa, o passarinho pode chegar e pousar num galinho, coisa que um avião tem que percorrer uma pista inteira. Ele decola, ele pula do galinho e sai voando. Então essa é a grande diferença entre pássaros e aviões, né? Agora, a maior parte das coisas do avião, principalmente inclusive nos primórdios, né, as coisas básicas, asas, empenagens, etc., foi vendo os pássaros, tá? Então o avião não surgiu dessa maneira à toa. O avião é uma máquina assim, muito complexa, né? Então tem uma série de partes, né? E todas elas têm que estar funcionando 100% para o avião poder voar direitinho. Então o motor é uma parte muito importante, porque sem o motor o avião não vai conseguir voar à frente. O avião também tem um problema muito sério que é peso. Tá? O peso é uma coisa importantíssima em engenharia aeronáutica. Então a estrutura do avião inteira é uma estrutura otimizada. Mais na frente nós vamos mostrar um exemplo de estrutura de asa, que é uma coisa toda vazada, não é uma coisa maciça, como é esse modelo. E o trem de pouso, por exemplo, para fazer esse movimento de recolher e abaixar, tem um sistema hidráulico que é muito complexo, e se ele não funcionar, né, o avião vai ter que pousar de barriga. Então isso é um problema muito grave, é um evento grave que pode causar um acidente muito sério. E qualquer uma dessas coisas que falhe, o avião pode vir a cair. É um sistema super complexo. E quando alguma coisa falha nesse sistema, então deixa de funcionar, ou seja, tudo tem que estar coordenado. Estamos falando não somente das asas, estamos falando dos ossos, músculos, das penas, como o resto do corpo. Outra coisa que não comentamos, a vista, a coordenação para voar. É necessário ter uma boa coordenação da vista para saber o que se está fazendo com o resto do corpo. E determinadas zonas do cérebro estão mais desenvolvidas, porque fazem movimentos muito complexos. As aves se movem em 3 dimensões, enquanto muitos outros organismos nos movimentamos em apenas 2, mas elas se movem em 3 dimensões. Elas têm o cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, muito mais desenvolvida, pois é a encarregada por coordenar os movimentos. Tudo isso tem que ser simultâneo, porque senão não funciona. Se falha apenas um elemento de todo o sistema, o voo já não ocorre. Então esse é um problema grave para a teoria da evolução convencional. Porque aí estamos falando que as mudanças são adicionadas de pouco a pouco. Teríamos uma primeira mudança que faz com que mudem os pulmões, extremidades, e depois temos as penas. As penas são uma maravilha do design. Existem diferentes tipos de penas. Cada parte do corpo tem suas penas específicas, e as penas das asas, que são as encarregadas de voar. Tem uma série de estruturas, diferentes tamanhos, diferentes formas, se encaixando entre elas. Uma pena em si, como estão encaixadas as bárbulas, os pequenos ganchinhos que se engancham entre si para dar estabilidade ao mesmo tempo que flexibilidade. É uma maravilha. Os engenheiros se surpreendem de como tudo isso foi feito nos detalhes.
espiritual detalle. O pássaro, eu até falo para meus alunos, o avião é uma coisa ainda não primitiva, mas não chegou aonde podia chegar, certo? Porque quem sabe voar mesmo são os pássaros, não são os homens. Então, no pássaro, a grande diferença entre pássaro e um avião é que a propulsão, que no avião é dada pelo motor, no pássaro é dada pela asa. Então, tanto sustentação quanto propulsão é dado pela asa do pássaro. E pela flexibilidade dos movimentos da asa, o passarinho pode chegar e pousar num galinho, coisa que um avião tem que percorrer uma pista inteira. Ele decola, ele pula do galinho e sai voando. Então, essa é a grande diferença entre pássaros e aviões, né? Agora, a maior parte das coisas do avião, principalmente inclusive nos primórdios, né, as coisas básicas, asas, empenagens, etc., foi vendo os pássaros. Tá? Então, o avião não surgiu dessa maneira à toa. O avião é uma máquina assim, muito complexa, né? Então tem uma série de partes, né? E todas elas têm que estar funcionando 100% para o avião poder voar direitinho. Então o motor é uma parte muito importante, porque sem o motor o avião não vai conseguir voar à frente. O avião também tem um problema muito sério que é peso. Tá? O peso é uma coisa importantíssima em engenharia aeronáutica. Então a estrutura do avião inteira é uma estrutura otimizada. Mais na frente nós vamos mostrar um exemplo de estrutura de asa, que é uma coisa toda vazada, não é uma coisa maciça, como é esse modelo. E o trem de pouso, por exemplo, para fazer esse movimento de recolher e abaixar, tem um sistema hidráulico que é muito complexo, e se ele não funcionar, né, o avião vai ter que pousar de barriga. Então isso é um problema muito grave, é um evento grave que pode causar um acidente muito sério. E qualquer uma dessas coisas que falhe, o avião pode vir a cair. Detalhes que são fundamentais para um todo. Pequenas adaptações que sustentam a sobrevivência. Complexidade que, mesmo inquestionável, também encontra controvérsia quando a pergunta é sua origem. Pode a complexidade ser produto do acaso? Seria o design inteligente a única explicação para os complexos sistemas que vemos interagindo na natureza? Os evolucionistas, eles muitas vezes questionam o movimento design inteligente, dizendo que aquele grande exemplo que foi utilizado pelo Michael Behe em seu livro, falando do flagelo bacteriano como sendo um exemplo de complexidade redutível, ali você tem dezenas de proteínas que funcionam de maneira harmônica para permitir que o flagelo gire e permita que a bactéria se locomova no meio líquido, no meio aquoso. Então, eles disseram que em outras bactérias, aquele sistema funciona de uma outra forma. Ou seja, mostrando que existe a possibilidade desse sistema funcionar com uma outra função. E eles mostraram que, de fato, esse argumento do Michael Behe não funciona. Na minha opinião, eu acho que, na realidade, eles não responderam à questão principal, que é sobre a origem desses sistemas complexos. Porque mesmo que esses sistemas possam mudar de função, isso não vai explicar a sua origem. Porque como é que esses sistemas poderiam surgir, né, todas essas partes formadas de maneira intrincada, interdependente ao mesmo tempo? Essa resposta ainda não tem uma explicação razoável, né? É preciso tomar muito cuidado em associar complexidade e design inteligente, como muitos fazem. Na minha concepção, tendo uma visão como químico, eu entendo que é mais prudente pensarmos em termos de quão complexo é a formação de nova informação. Quão complexo é a necessidade de desenvolvimento de sistemas químicos paralelos para a possibilidade de existência de uma nova estrutura. Tomamos como exemplo o seguinte: imagine que nós realmente tenhamos evoluído de um ser unicelular para um ser pluricelular.
Uma das primeiras barreiras a ser vencida é o que nós chamamos de relação superfície-volume. Pense numa célula que vai crescendo. Na medida em que essa célula cresce, ela tem um aumento muito grande do seu volume, que não é acompanhado pelo aumento da superfície celular. Pois bem, nesse aumento do volume em relação ao aumento de menor velocidade da superfície celular, nós vamos ter um problema de absorção de nutrientes, um problema de absorção de oxigênio. Eu precisaria Ao percorrer estes lugares, começamos a compreender aquilo que despertou a curiosidade e as reflexões do jovem Charles Darwin quando visitou estas terras em setembro de 1835. Mas será que estas espécies endêmicas são realmente uma prova da evolução como ele considerou? Ou talvez existe uma outra explicação muito diferente à vida e essa vida tão complexa aqui nas Ilhas Galápagos? Vida abundante, complexa, vida que supera a existência e surpreende cada um dos nossos sentidos, despertando em nós o desejo de criar, nos inspirando a compor com suas cores, sabores e sons, pequenas reproduções que renovam em nós o sentido da existência. Será possível que tanta complexidade, a musa mais frutífera da nossa criatividade, possa ser explicada pela simples vontade do acaso? A natureza é um fenômeno complexo na maior parte das situações, principalmente quando a gente observa a questão da vida. Se nós pensarmos na sociedade, mais ainda. O que é uma coisa complexa, né? No cotidiano, as pessoas imaginam a coisa complexa como uma coisa complicada, uma coisa difícil, né? E seria mais quando, na realidade, o complexo ele apenas indica que algo é feito por muitas partes. Complicado e complexo, tomando as duas palavras isoladamente, nós poderíamos explicar a diferença numa frase. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que é muito complicado a complexidade da vida. Complexidade refletida nos inumeráveis exemplos de precisão, interação e interdependência entre as Vamos identificar empiricamente se o sistema exibe uma complexidade especificada e que, portanto, ele não poderia ter surgido por acaso, simplesmente, ou por leis naturais, mas precisaria exatamente de uma ação inteligente. Esse filtro, funciona mais ou menos dessa forma. Você pode se deparar diante de um sistema e a primeira pergunta que você faz é se aquele sistema ele é contingencial ou não. Se ele for contingencial, ótimo, você parte para a próxima etapa. Se ele não é contingencial, se ele só pode existir e funcionar daquela maneira, então você pode dizer que há uma necessidade aí. Não é uma complexidade especificada. Mas se ele é contingencial, ele pode assumir diferentes formas, dependendo do contexto onde ele esteja funcionando. Ele é contingencial, ok, você parte para o próximo passo. Esse sistema, ele é complexo. Se ele não for complexo, ele pode surgir devido a uma lei natural, ok? Ou pode surgir pelo acaso. Então, nesse caso, poderia surgir de outra forma. Você pode ter um sistema que seja complexo que não tenha surgido de maneira... através de um design inteligente, através de um planejamento prévio. Pode ter surgido exatamente devido ao acaso, mas ele exibe complexidade, ele é contingencial, você passa para o próximo passo. E é exatamente a última parte do filtro explanatório de Dembski. Ele é especificado, ou seja, ele exibe um padrão de informação que é
necessário para que ele funcione daquela forma? Se sim, então ele exibe uma complexidade especificada e ele é fruto de um design, ou seja, de um planejamento. Isso é importante. Se ele não é especificado, ele pode exatamente surgir de acordo com as leis naturais, pura e simplesmente. Então esse filtro, eu acho que ele é muito interessante porque ele pode dar ferramentas para aqueles que trabalham na bioquímica, especialmente os criacionistas, tentando exatamente analisar diversos sistemas bioquímicos que podem exibir esse tipo de complexidade, e aí você vai ver que existe uma probabilidade extremamente baixa, tão baixa, que seria impossível que esse sistema viesse a existir simplesmente pelo acaso. Dentre aqueles que estudam dentro do modelo evolucionista, eles têm dificuldade justamente para explicar como foi que surgiram os primeiros sistemas, a primeira célula. Será que teria sido primeiro as moléculas, depois surgiram, ou será que teriam sido realmente um sistema inteiro? Então existem os proponentes dessa ideia porque eles sabem da dificuldade que é de uma proteína se formar de maneira lenta e gradual, porque mesmo que você pudesse demonstrar isso empiricamente, essa proteína sozinha ela não faria nada. Ela faz parte de um universo muito mais amplo, funcionando de maneira harmônica, interagindo com outros sistemas, com outras rotas metabólicas. Então, a gente tem que olhar para a célula de uma forma assim, como um complexo mesmo. É uma complexidade, é a caixa preta de Darwin, coisa que ele não teve acesso na época dele, porque a bioquímica ainda não havia se desenvolvido nessa época, então ele não tinha esse conhecimento. Então, com o advento da bioquímica e com os microscópios eletrônicos a partir do início do século... De quão complexo é a formação de nova informação. Quão complexo é a necessidade de desenvolvimento de sistemas químicos paralelos para a possibilidade de existência de uma nova estrutura. Tomamos como exemplo o seguinte: imagine que nós realmente tenhamos evoluído de um ser unicelular para um ser pluricelular. Uma das primeiras barreiras a ser vencida é o que nós chamamos de relação superfície-volume. Pense numa célula que vai crescendo. Na medida em que essa célula cresce, ela tem um aumento muito grande do seu volume, que não é acompanhado pelo aumento da superfície celular. Pois bem, nesse aumento do volume em relação ao aumento de menor velocidade da superfície celular, nós vamos ter um problema de absorção de nutrientes, um problema de absorção de oxigênio. Eu precisaria desenvolver mecanismos bioquímicos para compensar essa redução de alimentos e oxigênios. Então nós deveríamos pensar, o surgimento desses tipos de mecanismos são observados hoje na natureza? Não. O surgimento desses mecanismos violaria algum princípio químico conhecido? Uma série deles. Então eu preciso pensar em termos de caminhos de mudança e não apenas em definição daquilo que é complexo e o que seria mais simples. Observar o mais ínfimo detalhe natural, compreender o mais simples processo biológico, continua sendo um desafio para o conhecimento humano. Explicar cada parte que compõe nosso complexo mundo, até o momento, não é mais do que uma ambição, uma meta ainda tão distante que sua maior contribuição é inspirar-nos a perseverar em uma busca sincera, que na falta de respostas absolutas, indague novas formas de analisar empiricamente o que até agora é apenas uma interpretação. William Dembski, ele propôs um filtro que tenta realmente exatamente mostrar que é possível nós tentarmos identificar empiricamente se um sistema exibe uma complexidade especificada e que, portanto, ele não poderia ter surgido por acaso, simplesmente, ou por leis naturais, mas precisaria exatamente de uma ação inteligente. Esse filtro, ele funciona mais ou menos dessa forma. Você pode se deparar diante de um sistema e a primeira pergunta que você faz é se aquele sistema ele é contingente